Existem tensões na vida que elas são criativas, elas são necessárias para que a gente mantenha um equilíbrio na existência. A hora que você perde essa tensão, você tem uma situação desequilibrada. Então, se você não tem atenção entre o contemporâneo e o que já foi contemporâneo, aquilo que revela a experiência do passado, você tem só o passado, você fossiliza. Se você tem só o contemporâneo, só o atual, você perde toda a construção histórica que nos trouxe até aqui e que diz quem nós somos. Essa tensão entre o contemporâneo tradicional e o contemporâneo histórico é fundamental para que a gente consiga construir um futuro melhor e viver um presente saudável. Eu costumo dizer que quando você tem uma igreja que entende de onde ela veio e entende para onde ela está indo, ela vai ser capaz de se atualizar permanentemente buscando novas maneiras de expressar a adoração que atenda às várias gerações. É por isso que um culto, por exemplo, que atende uma geração não é um culto de igreja, é um culto geracional. Um culto de juventude não é um culto de igreja, um culto de adolescentes não é um culto de igreja, é um culto de uma geração. Assim como um culto de terceira idade não é um culto de igreja, é o culto de uma geração. A igreja, realmente, quando ela adora, ela é multigeracional. E é por isso que sempre vai existir essa tensão. É saudável. Agora, uma igreja saudável, no meu entendimento, ela precisa olhar e entender que aqueles que já estão acima de 50, 60 anos, o culto deve ter uma representação menor daquilo que era a expressão de adoração deles. Por quê? Porque a igreja tem que estar representando aquela faixa do meio. Porque é essa faixa do meio que será a igreja que permanecerá nos próximos 50 anos. Então, na construção do culto, você precisa ter isso. Uma vez um irmão veio reclamar comigo dizendo que o culto da nossa igreja estava muito barulhento, que o culto da nossa igreja tinha poucos hinos, o culto da nossa igreja isso e aquilo. E quando ele terminou de falar, eu ouvi com muita atenção, com muito carinho, entendendo a frustração dele. Eu disse, sabe, irmão, eu às vezes me sinto assim também, eu já tenho mais de 60 anos. Ele disse, então, e o senhor não vai fazer nada? Eu disse, não, eu acho que a gente está fazendo a coisa certa, o irmão está elogiando o nosso culto. Como assim, pastor? Eu disse, o que o irmão está dizendo é justamente o que eu creio que a gente tem que fazer. O irmão está dizendo que o culto da nossa igreja não atende mais a nossa geração. Isso é 10, isso mostra saúde. Significa que o culto da nossa igreja está atendendo a geração que vai continuar. Porque a nossa, daqui a 20, 30 anos, não está mais aqui. E a igreja não pode fechar. Mas a tensão tem que estar presente. E nós temos que ter consciência de que essa tensão é saudável e, com respeito, conviver com ela.